Nessa aula, vamos trabalhar com o utilitário collections, usado para manipulação das coleções Java. Então, vamos criar uma classe chamada coleção utilitário. Com o método main. E construir aqui uma coleção do tipo lista. Que vamos usar para incluir algumas frutas brasileiras. Então, vamos usar aqui os métodos add para adicionar essas frutas. Vou colocar aqui o Guaraná, que existe um refrigerante maravilhoso no Brasil chamado Guaraná Antártica, por exemplo, feito dessa fruta. Manga, coco, açaí, banana. Então, todas essas são frutas brasileiras. E vamos apresentar aqui a nossa lista. Daí. Nossa coleção é composta dessas frutas. Agora, onde é que entra essa classe utilitária collections? Então, a collections, ela foi criada para manipulação de todo tipo de coleção Java. Então, existem alguns métodos que você só vai encontrar nessa classe. Então, por exemplo, o método sort, que é utilizado para ordenar em ordem alfabética os dados dentro de uma lista. Ele pode ser muito útil para você. Aqui nós temos a lista original e agora colocamos a lista em ordem alfabética. Açaí, banana, coco, guaraná, manga e uva. Né? Então, métodos como esse estão disponíveis na classe collections. Por exemplo, eu quero inverter a ordem dos meus dados. Então, eles estão em ordem alfabética, eu quero colocar eles na ordem inversa. Então, você tem o método reverse. Vamos ver aqui o resultado. Está aqui. Né? Esse aqui é a nossa coleção em ordem alfabética e aqui com a ordem invertida. Nós temos também um método que pode ser muito útil para você, que é o método shuffle. O método shuffle vai embaralhar, né, os dados da sua coleção. Ele vai colocar os dados na ordem que ele sortear. Né? Então, ele vai misturar esses dados aí de uma forma aleatória. Então, está aqui. Né? Colocou numa ordem que está totalmente diferente da ordem inicial. Né? Está diferente da ordem alfabética, da ordem invertida. Então, ele criou uma ordem dele. E toda vez que você rodar esse método, ele vai colocar numa ordem diferente. Tá? Nós temos ainda a possibilidade de colocar aqui alguns elementos extras. Então, na classe collections, eu tenho aqui o método add all. Né? Então, dentro da nossa lista, eu quero colocar outros elementos. Então, eu já posso colocar aqui direto. Cupuaçu. Colocar aqui laranja. Como essa nossa coleção aceita elementos duplicados, vou colocar outra laranja. Então, tá aí. Olha o resultado. Uma nova lista bem grandona. Ótimo. Agora eu quero saber, por exemplo,
quantas vezes a palavra laranja aparece na minha lista. Eu posso usar aqui o método frequency, collections.frequency. Então, na nossa lista, eu quero saber a frequência da palavra laranja. Então, tá aí. Ela aparece 2 vezes. Tá? E eu quero, por exemplo, saber se dentro da minha lista eu tenho um conjunto de palavras, né? Então, como é que a gente poderia fazer isso? Poderia criar aqui uma outra coleção. Lista 2. Utilizando aquele nosso utilitário para trabalhar com arrays. Vou criar aqui um array acerola e graviola. Agora eu quero saber o seguinte: se dentro da minha lista principal eu tenho essas frutas. Então, novamente, vou chamar a nossa classe collections e o método thisJoin. Esse método vai verificar se na minha lista principal eu tenho os elementos informados na minha lista secundária. Tá? Isso aqui vai retornar para a gente um booleano informando se nós temos ou não aqueles elementos. Agora, vamos ver outra coisa. Eu quero saber qual é a localização de um determinado índice, aliás, o índice de um determinado elemento dentro da nossa coleção. Então, eu vou primeiro aqui reordenar a nossa coleção. E agora eu vou fazer uma pesquisa nessa coleção. Então, eu tenho um método aqui, binary search. Eu vou pesquisar na nossa lista aonde está a palavra Guaraná. E vou colocar aqui o índice que ele encontrou. Então tá aí, o Guaraná está na posição 4. Vamos ver? Zero, 1, 2, 3, 4. Perfeito. Vamos agora para mais os últimos métodos aqui. Você está vendo que é muito fácil utilizar collections, né? E muito fácil também trabalhar com as coleções como um todo. Eu quero agora, olha só, quando você abre aqui essas coleções, você vai ter acesso a todas as opções. Eu estou mostrando apenas algumas opções de métodos. Tá? Então, por exemplo, eu quero preencher toda essa nossa coleção com uma determinada palavra. Então, toda a nossa coleção, eu quero que ela esteja preenchida com a palavra açaí. Então, em todas as posições, ele vai colocar essa palavra. Vamos ver o resultado final aqui. Tá aí. Então, antes nós tínhamos vários tipos de frutas, e agora, como a gente gosta muito de açaí, nós colocamos açaí em todas as posições dessa nossa coleção. Tá? E, por fim, existe a possibilidade de você criar uma coleção que não pode ser modificada. Como é que você faz isso? Novamente,
com a sua classe collections, você tem um método unmodifiable collection. E aqui você pode informar qual a coleção que você quer transformá-la em uma coleção não modificável, uma coleção do tipo final. Então aí está. Nós temos aqui agora uma coleção que é, na verdade, uma constante no nosso programa. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje, de como trabalhar com Utilitary Collections, e nos vemos na próxima aula de coleções. Até lá!